Olá, meu nome é Robert Rodrigues e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja então no nosso coração, né? E é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui mais uma vez aqui neste canal. E é uma satisfação e eu me sinto honrado em estar falando então da palavra do Senhor Jesus. E peço para vocês que já são inscritos no canal, que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo nas redes sociais aí, no grupo de Facebook, no grupo do WhatsApp. E vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, ajudem então eu nessa missão aqui de estar pregando o Evangelho para alcançar cada vez mais pessoas. E hoje a gente vamos estar estudando então, estudo de número 4, né, fazendo a nossa correção, que é o plano da salvação. Aqueles que já acompanham o canal, sabem que eu deixo aqui então uma introdução, né, que nada mais nada menos é um breve resumo do que a gente vamos estar estudando. Então, antes de estar lendo aqui esse resumo aqui para vocês, peço a vocês aí que curvem a sua fonte, fechem seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a mim, para estar aqui falando então da palavra do Senhor, para poder alcançar cada vez mais pessoas. E falar da palavra do Senhor é muito gratificante, Senhor. Então eu peço força que o Senhor me guie neste caminho e que continue então ajudando essas pessoas o caminho da verdade. E peço que o Senhor abençoe a minha vida, a vida de cada uma dessas pessoas que estão vendo esse vídeo, toque o coração delas, para que elas persistem no caminho do Senhor. Então peço hoje, Senhor, a orientação do Espírito Santo para que guie-nos nesse estudo de hoje. Eu te peço então e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, começando aqui o nosso estudo, farei então a leitura da nossa introdução. Independentemente de quem tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir o mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem ir a Cristo e experimentar a alegria, a paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Como podemos ver aqui, né? O caminho para a vida eterna ela é muito fácil de ser achado e compreendido. Isso a nossa introdução já diz a gente. Posso colocar aqui para vocês o livro de Mateus, que o próprio Jesus disse lá desta maneira: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o caminho para a vida eterna ela é fácil de ser achado e compreendido. Porém, difícil de ser conquistado. Temos que perseverar então até o fim para conquistar então a nossa salvação. Então vamos lá para o nosso estudo. E a nossa primeira pergunta do nosso roteiro de estudo é: quantos são os pecadores e qual é o resultado do pecado? Vai estar lá no livro de Romanos 5, 12 e 6, 23. Então bora lá? Aqueles que estão com a Bíblia na mão, Romanos fica lá no Novo Testamento. E aqueles que tiver com a Bíblia online, é só estar pesquisando aí, não vai ter dificuldade de estar achando. E aqueles que tiver com a Bíblia e ainda não sabe, não tem a facilidade de estar achando o livro, peço para vocês que pausem o vídeo e assim que achar, retorne ao vídeo que faremos então a nossa leitura. Ok? Então vamos lá, Romanos 5:12. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos lá então, Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, respondendo aqui então
completando aqui a frase da nossa resposta da pergunta de número 1, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, aqueles que respondeu todos pecaram em morte, completaram então com essas respostas, acertaram então a pergunta de número 1. Pergunta de número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, de 8 a 10. Essa aqui vai ser mais fácil, só completar aqui um verdadeiro e falso. Vamos lá? Gênesis 3. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e fica lá no Antigo Testamento. Gênesis 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, vamos marcar aqui então, verdadeiro ou falso? Primeira frase, abandonou o homem, verdadeiro ou falso? Aquele que respondeu com falso, acertou então a nossa resposta. Não se importou? Falso também, aquele que respondeu com falso, acertou. Procurou o homem? Sim, procurou o homem, como acabamos de ver aqui no texto, né? Assim que Eva caiu em pecado e Adão também caiu em pecado, Deus foi à presença do homem, né? E eles se deram conta de que estavam nu, como o diabo disse lá a Eva, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse aqui está em Gênesis 3 também, versículo de 4 a 5. Então, como podemos ver nesses versículos aqui, eu não deixei aqui para vocês lerem, mas estou aqui só, né, fazendo o complemento dessa resposta aqui para vocês. Então, a partir do pecado, Adão e Eva, então, ele teve a ciência do bem e do mal, e ele percebeu que estava nu. Então, ele teve vergonha quando Deus veio à presença dele, né? E se escondeu. E como podemos ver aqui na nossa resposta, ele não abandonou o homem, pois ele foi atrás do homem, e ele se importou mesmo com o pecado do homem, e se compareceu diante lá então de Adão, né? Ele procurou o homem, né? Pergunta de número 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5, Salmos 51:5, Jeremias 13:23, 17:9, Mateus 15:19. Também verdadeiro e falso. Então vamos lá. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então vamos lá para o livro de Salmo. Salmo 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, como podemos ver também aqui neste verso, né, a gente já nasce em pecado, né? A gente já é propício ao pecado. Então, todos os seres humanos são pecadores. Até um bebê que venha a nascer, ele já é pecador. Mesmo ele não tendo ainda cometido o ato do pecado, ele já nasceu em seu DNA, né? Em seu DNA já está, então, o pecado, né? Ele já é pecador. Então, Jeremias 13:23. Jeremias também é Antigo Testamento, né? Jeremias 13:23 diz assim: por acaso um etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal?
como podemos ver aqui, todos esses versículos que vêm trazer a gente é a nossa natureza pecaminosa, né? Todos eles ressaltam isso. Então, como podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Então, se a gente não ter essa comunhão com Deus, né? Não ter um hábito de orar, se arrepender do nosso pecado, a gente não consegue fazer o nosso coração, né, se redimir perante a Deus, a ter amor, né? Então, vamos lá. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nosso último livro, Mateus 15, 19. Mateus, primeiro livro lá do Novo Testamento, né? Lá nos Evangelhos. Mateus 15, 19. Porque o coração procede em maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então, completando aqui as nossas respostas ficou assim então, ficou mais santa? Falso. Tornou-se corrompida e depravada? Verdadeiro. Permaneceu como era? Falso. Então, vamos lá. Pergunta de número 4. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, 3, 4, 18. Vamos lá então. Efésios, Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. Efésios 2, 3, né? Efésios 2, 3 diz assim: entre quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos ler então agora Efésios 4, 18. Obscurecidos de entendimento alheios, a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Então, recolocando todos esses versículos aqui para vocês, o que a gente é sem Deus. Deixa aí no comentário o que vocês sabiam sobre esse assunto. Escrevam aí, fazem essa interação entre mim e vocês aí, só para ver como que vocês estão aí. Se vocês estão participando aí, estão entendendo as dúvidas de vocês, deixem aí também no comentário. Então comentem aí o que vocês entendiam sobre a nossa inclinação pelo pecado. Então, bora lá. 1 Coríntios 2,14. Coríntios também fica aí no Novo Testamento, né? Um pouquinho para trás de Efésios. Primeira Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quantas vezes a gente vê pessoas, né? Quando a gente vai pregar o evangelho para elas, o que elas preferem? Sair fora. Às vezes elas falam, eu acredito em Deus. Eu acredito nas coisas sobrenaturais. Mas aí vem uma pessoa e fala, eu falei com Deus. Elas duvidam, né? Aconteceu um milagre com fulano. Ele tinha tal doença e foi curado. Mas foi Deus. Elas duvidam, né? Então isso é que esse texto mostra pra gente. Não só isso, como muito mais, né? A gente pode estar meditando em um versículo, a gente conseguir, como lá no livro de Isaías diz, um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai aprendendo, né? E cada versículo, se a gente for estudar eles separadamente, a gente consegue tirar muitos desses versículos. E se a gente, então, cada versículo, se a gente for estudar eles separadamente, a gente consegue chegar em várias conclusões, né? E, infelizmente, também tem o diabo por trás. A gente vê que várias doutrinas religiosas hoje são... hoje a gente podemos ver quantas placas religiosas existem no mundo, né? Mais de 40 mil, vamos dizer assim. E cada um fala que contém a verdade. Então, se você é católico, você
vai para a Igreja Católica é porque você acredita na Igreja Católica, certo? Se você vai na Assembleia de Deus, porque você acredita na Assembleia de Deus. Você acredita que lá contém a verdade. E assim sucessivamente, com todas as igrejas, né? Romanos 7:15 a 19. Romanos 7:15 a 19 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas um mal que não quero, esse eu faço. Olha que Paulo diz aqui pra gente, né? Então, como que eu faço para que o Espírito Santo está todo dia presente na minha vida? Eu tenho uma comunhão com Deus. Eu busco a palavra de Deus. Eu busco o bem. Agora, se eu for atrás de outras coisas que o mundo pode estar me oferecendo, como a gente leu lá atrás, a prostituição, as bebidas, ficar enganando, né? O adultério. Então, a nossa carne, se a gente for seguir, como vamos dizer assim, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que a vida leva eu. Aonde ela vai te levar? Te pergunto, aonde que a vida vai te levar sem Deus? Meu amigo, não deixa a vida te levar, não. Faça a vontade de Deus, porque o que a vida pode te dar é caminho de morte. Certo? Então voltamos para Deus para que a gente possamos então ser salvo. Agora verso 23 e 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, respondendo aqui a nossa pergunta aqui de número 4, querer o bem estar em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Pergunta de número 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Então, aqueles que já acompanham o canal sabem aqui que eu deixo uma pergunta aqui, sem o livro, sem os versículos, né? Para você estar se esforçando um pouquinho mais. Eu deixei aqui separado aqui o livro de João, né? João 3,16, que vai dar também aqui uma luz para essa pergunta nossa aqui. Então, aqueles que puderem, vamos lá comigo. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? E ele deu o seu próprio Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna, né? Então, é o plano da salvação. E aqui uma reflexão sobre a nossa pergunta. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em um lugar do pecado. Desta forma, todo aquele que aceita o Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, aquele que quiser estar indo lá no livro de Coríntios, aqui também está aqui um versículo que fala um pouco sobre esse assunto, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Pergunta de número 6. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24, Isaías 53, de 5 a 6. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosses sarados.
Então olha que versículo interessante, né? Ele diz dessa maneira, para que nós, mortos para o pecado. Quem que são os mortos para o pecado? Então aquele que busca a Deus, né? Busca a Deus, tem aquela comunhão, se prepara, vai lá, faz obras, né? Faz o bem para o irmão. Então aqueles que vão lá, ajudam o próximo, vão à igreja, têm o hábito de leitura da Bíblia, têm uma comunhão em oração com Deus, aqueles sim é mortos para os pecados, né? As demais pessoas que rejeitam e vão buscar o mundo estão no mundo, infelizmente. E essas pessoas que rejeitam então a palavra de Deus e se atiram ao mundo, infelizmente elas não estão mortas para os pecados, né? Ok, então Isaías 53, 5 a 6. Isaías 53, versos 5 a 6, diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Então aqui, esses dois versículos aqui, né, dois versículos proféticos, lá do livro de Isaías, lá do Antigo Testamento, já falava de Jesus aqui, né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo, né, caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Que bom, né? Que bom que Deus se fez carne e morreu para os nossos pecados. Então, o que temos que fazer diante disso? Para honrar o nosso Deus, se arrepender, curvar-se adiante a Deus, dobrar o nosso joelho, pedir perdão pelos nossos pecados, porque nossos pecados já estão perdoados. Basta você entender isso. Olha a facilidade que Deus nos deu. Apenas dobre o joelho, crê em Jesus e peça perdão. Se arrepende do pecado que você fez. Então, o Espírito de Deus estará com vocês. Não magoe o Espírito Santo. Escute a voz do Espírito, que ele te mostrará a verdade. Então, respondendo aqui a nossa pergunta de número 6, carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pergunta de número 7, quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10:6, João 8:32. 1 Samuel no Antigo Testamento, ok? Um pouquinho aí para trás aí do livro que a gente estava, né? No livro de Isaías. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás como ele, e tu serás mudado em outro homem. Então vamos lá em João 8:32. João 8:32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo então, o Espírito Santo é o conhecimento da verdade. Pergunta de número 8. A salvação depende de nossas obras? Efésios 2, 8 a 9, Gálatas 2, 16. Efésios 2, versículo de 8 a 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras
da lei, ninguém será justificado. Ora, então se a gente é exclusivamente salvos pela graça, então devemos deixar as obras? Não precisemos fazer obras algumas? Ou então mesmo cumprir a lei? Então deixa aí na área de comentário o que vocês acham sobre essa pergunta. Então se somos salvos pela graça, e não pela lei, e nem por obras, a gente devemos deixar de lado então? Deixa aí no comentário o que vocês pensam sobre essa pergunta. Respondendo aqui a nossa pergunta, a salvação depende de nossas obras? Não. Pergunta de número 9. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5:11 a 12, Hebreus 5:9. Primeira João 5, de 11 a 12, diz assim: E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5:9 diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, claramente, para ser merecedor da salvação, temos que estar fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus é negar o mundo. Tudo que vem do mundo. Tudo. Música secular, festas, filmes. Você quer ser salvo maratonando aí, então no final de semana aí numa série? Você quer ser salvo indo aí então para as baladas, chegando de madrugada na sua casa bêbado, talvez drogado, talvez cometido um adultério, talvez um assassinato, talvez se envolvendo com prostituição? Não. Você não vai ser salvo se você estiver cometendo esses atos. Você não vai ser salvo se continuar negando a palavra, negando o Espírito e se prostituindo então com o mundo. Viva na Babilônia, mas faça as coisas de Deus. Daniel viveu na Babilônia, mas ele não adorou a estátua. Ele não adorou outros deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou. Foram para a fornalha. Eles negaram a si mesmos e adoraram a Deus. Negaram a si mesmo como? Não se importando com a própria vida, mas sim com as coisas do céu. E Deus os livrou então da fornalha. Então, meus irmãos, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Pegue sua cruz e siga Jesus. Amém? Então, fazendo a nossa recapitulação, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza que Jesus morreria em seu lugar. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. E o Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Então, este foi o nosso estudo de número 4, que é o plano da salvação. Aqueles que gostaram, compartilhem esse vídeo aí aos seus amigos, aos seus familiares. Compartilhem nas redes sociais, nos grupos de Facebook, aí no grupo do WhatsApp, para chegar a alcançar cada vez mais pessoas, né? E eu agradeço a vocês, aqueles que conseguiram ficar aqui até o fim desse estudo aqui comigo. Peço a vocês que são inscritos, compartilhar, deixar seu like e ativar o sino. E vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para estar recebendo então todas as notificações de quando eu estiver descarregando um vídeo aqui no canal. Então agradeço a todos vocês, desde já, até a próxima, tchau!